Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras, nos canais da Universidade do Futebol, nós trazemos uma personalidade que tem sinergia com o propósito da universidade, que mudar o futebol transforma a sociedade. Então, uma alegria de ter aqui conosco hoje o William Capita, com uma história incrível aí dentro do mundo do futebol, e hoje com uma história incrível, suportando, dando conselhos, compartilhando sua experiência, para que todos aqueles que estejam hoje entrando, aqueles que estejam atuando e aqueles também que já fizeram suas transições de carreira, para que eles consigam se preparar melhor, com um foco importante na gestão das suas carreiras sobre o ângulo financeiro e outros mais. Então, a gente ia começar com uma pergunta clássica aí, falando dessa trajetória, desse olhar de gestão de carreira, mas os bastidores me convidam a fazer uma coisa antes da primeira pergunta, que é como, William, você e Rafael jogaram juntos, né? Um sócio responsável, um dos grandes empresas aí de direito empresarial, e vocês começam a falar exatamente que jogaram juntos. William, super bem-vindo. Conta um pouco desse seu bastidor de jogador, começando com conhecer o Rafael lá no América. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras lisonjeiras aí na introdução. Bom, para mim foi uma grata surpresa. Eu fico muito... não sei, depois dos 40, acho que a gente começa a ficar mais pensativo assim, sobre a vida da gente, né? E no meu caso especificamente, o futebol, como eu mantenho ainda muito contato, principalmente depois de WhatsApp, né? Então, vários grupos de WhatsApp, então eu mantenho contato com algumas pessoas lá das antigas, mas obviamente que não com todos. E eu fico muito feliz quando eu encontro ou reencontro uma pessoa com quem eu convivi, que passou pelas mesmas dificuldades que eu passei e que está bem, né, profissionalmente. A gente vê que nem sempre todo mundo consegue trilhar o caminho do futebol, porque, infelizmente, tem muitas variáveis que vão dizer se a criança ou o jovem vai se tornar jogador profissional ou não. Mas eu gosto muito de olhar o futebol e sou muito grato porque ele me formou, me ajudou na formação como cidadão. E ter reencontrado o Rafael aqui, né, me remeteu lá quando eu tinha 15 anos, pegava 2 ônibus para ir treinar lá em Contagem, treinava, muitas vezes não tinha água para tomar banho, voltava fedido dentro do ônibus, mas 1h30 para chegar em casa, com fome, né? Então, assim, isso acaba sendo gratificante, né? Porque sobre certo olhar, nós todos somos vencedores, né? Não é porque eu cheguei a ter sucesso no futebol e o Rafael não, que ele não é vencedor, muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza que ele aprendeu muita coisa no futebol e ele traz, com certeza, esses aprendizados até hoje para o dia a dia de sucesso dentro do direito. William, você, falando em história, né? Você, assim, embora jovem ainda, você passou assim por talvez duas grandes gerações, né? A tua de jogador e depois você está agora convivendo de uma forma diferente com outra geração, né? Como é que você vê assim que mudanças ocorreram no teu olhar, né, em relação à consciência profissional dos atletas de futebol, né? Até no sentido de ter um plano de carreira, de fazer o seu planejamento financeiro com cuidado. Como é que você vê esses dois momentos históricos que você passou? Professor, eu vejo uma evolução. Primeiro, eu fico muito feliz com essa evolução, né? Os atletas, os jogadores de futebol, normalmente eles acabam sendo notícias muito mais pelas coisas ruins do que pelas coisas boas. Notícia ruim vem demais também. E eu vejo assim, eu pelo menos tenho acompanhado muito, olhando a parte de gestão patrimonial, que os atletas melhoraram, ainda estão longe do ideal, mas melhoraram em relação a esse olhar
a ter uma preocupação, né, em relação a como gerir a parte patrimonial que eles vão adquirindo. Mas a gente sabe também que essa é uma minoria que ganha, de fato, dinheiro, a maioria não ganha, e a maioria, inclusive, precisa saber administrar até melhor, justamente porque ganha menos. E isso veio, ao meu ver, junto com uma percepção de que hoje os atletas eles não têm mais o sonho de chegar até o Palmeiras, até o Flamengo, Corinthians, Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro. Eles querem o Barcelona, eles querem a Juventus, o Chelsea. Isso é muito bom porque eleva, né, a exigência. Para você chegar até um time como esse, você precisa de produzir muito mais. Você precisa de ter não só qualidade técnica, mas o comportamento também fora é muito avaliado. Então, eu vejo que os atletas estão buscando ter esse comportamento mais alinhado com essas exigências, principalmente de sociedade ou de clubes europeus, porque se esse é o sonho, se esse é o objetivo, eles precisam se adequar. E lá, diferentemente daqui, não existe esse paternalismo que a gente ainda encontra no futebol brasileiro e que, na minha opinião, é muito prejudicial à formação de atleta e de cidadão. Beleza. Bom, William, é um prazer te reencontrar aqui hoje, cara. Você falou algumas coisas aí que me fizeram voltar no tempo aí, né? As andanças no ônibus aí, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, né? Eu não consigo esquecer o número do ônibus, o 1116A. Era o ônibus que a gente pegava para chegar no Vale Verde. Realmente, quantas vezes voltamos sem ter água no chuveiro e voltava suado naquele ônibus, né? E é interessante como que isso ajuda a formar o nosso caráter ao longo da vida, né? São coisas que hoje talvez meus filhos não tenham acesso, né? Porque hoje tem o Uber, a mobilidade é diferente, mas são experiências na vida que a gente leva por toda a vida, né? E são aprendizados. Eu, quantas vezes ali, tive imensos papos com o Denis, que era o meu colega de time, quarto zagueiro, e Sim. era o meu colega de ida e volta, e a gente falava sobre vários aspectos da vida um do outro ali, ia trocando experiência, né? Ele com a dele e eu com as minhas. Bom, cara, queria falar um pouquinho o seguinte. Uma vez eu escutei do Nelinho, numa conversa assim reservada, ele falando que uma das grandes dificuldades da vida dele, o Nelinho foi um grande craque dos anos 70 e 80, e ele fala que foi um renascimento quando ele aposentou e viajou com a família dele e ele percebeu que ele não sabia fazer um check-in no hotel. Por quê? Porque o jogador, ele vai viajar de avião, a passagem chega na mão, a bagagem já é entregue no hotel, ou seja, é uma série de facilidades. Hoje em dia, a gente vê os jogadores mais bem preparados, né? Por outro lado, os staffs desses jogadores são cada vez maiores, a retaguarda que esses caras têm. Como é que você vê hoje essa questão do jogador? Você está mais preparado para enfrentar o dia a dia, após uma transição de carreira aí? Como é que você vê isso, Will? Pois é, Rafael. Bom, eu vou não corrigir, vou acrescentar o 1116A, que era pela Avenida Amazonas, e o 1116B, que era pela Expressa, que ia mais rápido. Então, a gente tentava pegar o 16B, mas tinha mais, o 16A passava mais vezes, então a gente acabava pegando esse mesmo. Eu só podia pegar o A, então por isso que eu não esqueço o A. Então é por isso. Eu descia no final, então, assim, eu podia, os dois me serviam. Elô, tá humilhando a gente em termos de memória, hein? Não, tá? E você não pegou eles falando dos jogadores, de tudo, mas assim, a minha felicidade é que o Rafa veio, mas assim, já joguei futebol, e hoje o William disse que jogou mesmo, então, segui. E bom jogador, não é só jogou não, bom jogador. Olha aí. RG. Mas, agora eu acredito, Rafael, agora acredito. Voltando à sua pergunta, Rafael, é bem interessante isso que você falou, porque eu, conversando com algumas pessoas, inclusive da própria CBF, que organizam lá parte de coordenação, de supervisão nas categorias de base da CBF, essa preocupação, essa percepção deste mal inconsciente que faziam, né, aos atletas, quando desde cedo, 15 anos, você, né, já tira ou não ensina um atleta coisas simples como fazer um check-in no hotel, como fazer um check-in no aeroporto.
e que havia uma percepção de mudança, que eles estavam mudando essa atitude dentro da CBF, que eu achava muito interessante. Mas, em contrapartida, aqueles atletas que têm um destaque maior e que começam a ganhar salários mais poupudos, eles adquirem, né, esse hábito de ter um staff recheado, né, de pessoas, cada uma para fazer alguma coisa por ela, e a maioria dos atletas deste nível, eles normalmente não se preocupam em aprender, eles delegam 100% e eles não se preocupam em aprender, nem que seja um pouco, sobre aquelas ações que, às vezes, por exemplo, o assessor de imprensa está desenvolvendo, o porquê que o assessor de imprensa está recomendando certo posicionamento, ou o gestor financeiro, enfim, ou o próprio empresário. E isso é a parte que, para mim, ainda continua assim, muito perigosa quando se trata desses atletas, desses grandes atletas, porque somente sendo um grande atleta você vai ter um patrimônio para você ter, né, profissionais desses ao seu lado, mas o formato ainda me preocupa, porque, primeiro, que os atletas, muitas vezes, eles gastam além do que poderiam gastar ou do que deveriam gastar. Eles até podem, mas não deveriam, porque eles não têm essa percepção de valor. E o pior é eles não terem essa percepção de que, como você citou, Nelinho, acabada a carreira, com o passar do tempo, seja em 5, 10 anos, a maioria ela vai ter que tomar as rédeas da vida dela. E ela não está preparada para tomar. E isso é um problema que me preocupa demais, porque como os salários hoje, felizmente, estão melhores, o atleta que antes quebrava com 5 anos, muitos só adiaram essa quebra para daí 10, 15 anos, e no momento pior da vida, quando a pessoa vai estar ali, talvez entre 50 e 60 anos, já não tem mais o reconhecimento da mídia, e já é muito mais difícil uma transição para uma outra atividade. William, esse assunto, né, é bastante sério, mas é de bastante valor, por isso que a gente tem trazido ele bastante à tona aqui na Universidade do Futebol, nesse propósito, né, de que mudar o futebol vai transformar essa sociedade, transformar esse próximo passo dessa carreira. E nós nos conhecemos num outro ambiente, onde a gente trocava ideias, e eu te falava que uma das coisas, eu também saí do interior de Minas, também comecei a trabalhar com 11 anos de idade, e tinha o sonho de ser uma profissional global. E à medida que eu entrei numa multinacional, era desproporcional, né, o meu primeiro salário daquilo que eu vinha ralando minha vida toda. E uma pessoa chegou para mim é muito válido, a gente contou isso na nossa primeira conversa, que o importante que eu olhasse, que não era o que eu ganhasse, era o quanto eu gastava. Então, na vida, se eu olhasse sempre o que eu estava gastando com responsabilidade, aquela proporção, ela ia me virando uma poupança, virando futuro. Isso, para mim, foi norteador. Mas quando eu olho o futebol, você acabou de falar, as pessoas não são preparadas, não são convidadas, às vezes vêm salários completamente desproporcionais à idade, à origem. E se não tiver pessoas, né, profissionais como você, que tem se dedicado a ajudar essas pessoas a olharem esse ângulo, fica muito difícil. Eu vou te perguntar um pouco sobre isso, lembrando, né, que o gastar, né, que o nível de vida que você escolhe, um ensinamento aí que vem dos meus pais, ele também tem que olhar os seus filhos. Porque se você tem uma vida muito fora de qualquer proporção, será que seu filho vai continuar? Então, isso me toca muito. Então, eu sempre converso com as pessoas nesse convite. Vamos ter um nível de vida que a gente consiga tendo. Porque senão é depressão, é frustração, é problema social e tudo isso que a gente tem visto. Como reverter isso no futebol? Como a gente pode ter uma missão aí de levar esse lugar de fala, essa consciência? Como é que você vê isso, além de tudo que você já tem construído hoje no futebol?
Heloísa, quem te deu esse conselho foi muito sábio. Eu provavelmente li isso em algum lugar e eu propago também a importância de você olhar muito mais para quanto você gasta do que se preocupar excessivamente em ganhar mais. Porque se você continua gastando mais à medida que você aumenta o seu salário, vai chegar um momento da vida, que é normal de todo profissional, que você passa a ganhar menos, né? Pelo menos da maioria, a não ser que a pessoa acumule um patrimônio muito grande e consiga, administrando bem, viver das rendas que aquele patrimônio vai trazer, mas não é a regra, a gente sabe que isso é exceção. Então, assim, o futebol, ele é uma grande armadilha, na verdade, e eu fico muito triste quando eu percebo isso de forma tão clara e não vejo, salvo raras exceções, pessoas abordarem isso, principalmente para os mais jovens. Acredito que os clubes fazem um trabalho ainda muito, muito precário no que tange a conscientização do que é o futebol. Citando um ex-jogador que foi técnico aqui da base do Cruzeiro, nem foi meu técnico, mas eu convivia muito com jogadores de Atlético e Cruzeiro, né? Teve um ex-jogador chamado Evaldo, jogou no Cruzeiro na década de 70, que teve muito sucesso, também dizem que jogava muito super bem, e ele foi técnico em categorias de base, principalmente no Cruzeiro, e ele falava assim que futebol é pega-trouxa, sabe? E aí, a primeira vez que um jogador me falou isso, o Evaldo fala que futebol é pega-trouxa e tal, e eu comecei a tentar entender aquela frase, e você começa a perceber, pelo menos essa foi a minha interpretação, de que ele tinha uma grande razão quando ele queria dizer que o futebol ele é uma ilusão. Ele cria uma expectativa muito grande, não só no jovem, na criança, mas nos pais, principalmente naqueles pais onde a família tem uma condição muito simples. Os pais passam a ver o filho como uma oportunidade de ascensão social e financeira, né? Então, assim, o que a gente vê é que quando o atleta começa a galgar, lá com 16, 17 anos, passa a ter bons contratos, ele e a família dele não tem noção nenhuma que aquele salário de 5, 10 mil reais pode acabar daí 3 anos e não ter mais, entendeu? Na cabeça da maioria, aquilo só é o começo, aquilo vai terminar em 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês, por muitos anos. Então, assim, a falta de conscientização, acredito que tanto o CBF como federações deveriam, e clubes deveriam bater muito nessa tecla, sabe? Na formação, a preocupação genuína com a conscientização de que de 3 mil crianças que começam a jogar futebol, uma assina contrato profissional. E não é que assina no Corinthians, no São Paulo. Pode assinar no Ipatinga, onde joguei, no Vila Nova, aqui interior de Minas. Quer dizer, depois ainda tem um outro funil que é ainda mais apertado. E a gente só olha para o Neymar, para o Lucas Moura, para o Gabigol, assim, para esses atletas que deram certo, que têm muita capacidade mesmo, mas que não representam nem um décimo do que é a realidade do jogador brasileiro. William, nessa linha, né, de raciocínio, eu sei que a resposta é difícil, né, mas você é a pessoa certa para a gente fazer a pergunta, né? A gente sabe, né, nessa linha que você falou, que mais de 80% dos jovens, dos atletas, ganham menos que 2 salários mínimos, né, pelos dados estatísticos da própria CBF, né? Então, a grande maioria é de pobre e miserável, né? Que tipo de conselho, né, que tipo de conhecimento a gente poderia levar, né, para esses jovens, para os seus responsáveis, né, para que eles possam construir as suas carreiras, né, dentro das limitações de origem que eles têm? Professor, como você bem falou, é uma resposta muito difícil. Eu olho
para a minha história e pego o conselho que o meu pai me deu e deu para minha irmã também. A gente, na mesma condição, situação assim, bem simples mesmo, morava numa casa que tinha um quarto só, minha família. Então, assim, meu pai tem 5ª série e minha mãe 7ª. Tiveram que parar muito cedo para poder ajudar meus avós no trabalho, já trabalhando. Mas meu pai falou assim, a única forma de vocês melhorarem socialmente é vocês estudando, é através do conhecimento. Então, o que eu vejo que a gente deveria bater mais, exigir mais, tanto de clubes quanto de federações e confederações, é que, além da conscientização, seria bater muito na formação do atleta e da família, preferencialmente. A gente sabe que também isso talvez seja o mundo ideal, no segundo passo, mas o atleta, o que eu vejo hoje são os atletas na escola, mas assim, passando pela escola. Como acontece também muito nos Estados Unidos, que eu me surpreendi negativamente, que lá a maioria dos atletas passam pela universidade, mas eles só passam. Tanto é que lá tem muito problema também de atletas que quebram depois que aposentam. Os dados são assustadores, assim, do futebol americano, depois de 2 anos, 78% está quebrado. Então, é assustador, porque lá se ganha mais dinheiro, passam pela universidade, mas não adquirem conhecimento. Então, eu acredito que a gente tenha, enquanto sociedade, uma obrigação muito grande de preparar esses jovens da forma correta, que talvez fosse um estudo profissionalizante, uma coisa diferente. Porque se o atleta não consegue atingir ali o sucesso na carreira, ele tem pelo menos uma atividade para poder iniciar essa transição e, se for do interesse dele, talvez aí vai para uma universidade, se prepare melhor para fazer alguma outra atividade que traga para ele mais condições financeiras. Mas o que eu vejo hoje ainda, assim, são os jovens de 15, 16, 17 anos com pouquíssima preocupação, as escolas ajudando muito a empurrar esses jovens do futebol a mudar de ano, e os clubes sem nenhuma preocupação mais latente, mais genuína com a formação dos atletas. E, William, talvez a mensagem, né, esses jovens, de que eles devam estudar, talvez não seja só exclusivamente, caso eles não deem certo como jogador, eles vão ter depois um futuro melhor, né? Mas mais no sentido, hoje em dia, de ele ser o melhor jogador de futebol também, né? O estudo hoje é fundamental para você desenvolver jogadores com mais cultura, com mais capacidade de poder de decisão, de consciência crítica, né? Então, o estudo ele não serve só para um substitutivo da carreira do futebol, né? Mas para ele ser o melhor jogador, o melhor atleta e depois ter um melhor futuro, quem sabe até trabalhando no futebol, não é? Como Perfeito. Muitos exemplos, né? Não, perfeito. A minha resposta ela acabou ficando limitada só àqueles atletas que, né, a maioria não vai virar atleta profissional de grande clube. Aquele que estuda, de fato, mais uma vez usando o meu exemplo, mas também tem outros atletas que tiveram a oportunidade de encarar isso de forma mais séria, ajuda muito no entendimento do jogo. Eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse estudado, eu não teria, pelas minhas capacidades técnicas e físicas, conseguido chegar a um patamar de Grêmio e Corinthians, porque eu nunca fui um zagueiro veloz, então eu tinha que entender o jogo, adaptar minha característica aos adversários, à minha equipe e ver como tinha um técnico que brincava assim, falava que o Willian esconde as limitações dele durante o jogo. Ele não vai apostar corrida, porque ele sabe que se ele apostar corrida, ele perde. Então, ou ele antecipa ou ele espera, mas ele não vai apostar corrida. Então, assim, esse tipo de compreensão, com certeza, ela veio junto com a minha dedicação aos estudos. Não por acaso também acabei sendo alçado, uma coisa que eu não queria, a ser capitão de todas as equipes, ou praticamente todas as equipes pelo qual eu passei. Que não é uma coisa legal, uma coisa chata, você tem que ficar ali com mais responsabilidade ainda, mas os técnicos viam que eu entendia
bem o que eles queriam para a equipe e que eu repassava isso para os jogadores, para os meus colegas dentro de campo, da forma como eles queriam. Então, era quase que uma condição natural. Por outro lado, os atletas gostavam muito que eu fosse capitão, porque eu fazia ponta muito bem. Na hora de negociar a premiação, eu ia lá e falava com os diretores, não. Vocês estão pagando pouco, porque tem tanto de renda, tem tanto de premiação, pode pagar mais. Então, os atletas adoravam isso. Eu lembro um caso muito emblemático, que eu fui fazer uma conta, estava com mais 3 atletas, o presidente do clube tirou uma calculadora normal, eu tirei um HP, uma financeira, ele olhou e falou assim, não, já perdi a calculadora que você está, a calculadora que eu estou. Não, vocês decidiram, está certo. Então, assim, ajuda para isso também. E vou além, né? Quando você para de jogar, se você tiver sucesso, mesmo durante a carreira, o patrimônio que você está formando junto com a sua família é um patrimônio que você precisa ter cuidado, você precisa ter um olhar crítico e entender pelo menos superficialmente, senão você fica mais exposto a tomar um prejuízo, a fazer um investimento mal feito. Então, assim, o estudo, o conhecimento, ele vai servir para muita coisa. Não dá para não ter, eu falo isso. Vai te ajudar no entendimento do jogo, na sua transição de carreira, seja ela muito boa, seja ela não tão boa como você sonhava quando criança. E aí, a tua visão crítica te fez um líder, né, que ajudou o ambiente, não só fora, como você deu exemplo, né, William, mas também dentro de campo, né, ajudando a buscar soluções dentro de campo também. Né? Você é um exemplo vivo, né, do papel da cultura, da consciência crítica, né, da visão de mundo. Né? É muito bacana. Obrigado. Eu que agradeço as palavras. Essas tomadas de decisões, elas vêm muito desse conhecimento e desse olhar. Eu recordo, a gente estava na decisão de semifinal da Copa do Brasil e estava no Corinthians, o técnico era o Mano Menezes, ele tinha sido expulso, e a gente foi para os pênaltis. E a gente, né, óbvio, para quem não sabe, você vai treinando não só previamente quando você vai ter uma decisão de pênalti, mas os bons técnicos já treinam isso de forma mais constante, para identificando os melhores batedores. Eu nunca fui um exímio batedor, então sempre estava na lista lá atrás. Mas, nesse dia especificamente, a lista veio de quem seriam, né, os 5 primeiros batedores, e eu olhei assim os nomes, estava o preparador físico, e aí ele deu os nomes lá, eu olhei para os jogadores e falei assim, vou omitir aqui, porque não vem ao caso, mas falei, fulano, você está bem para bater? Aí ele, tô. Aí eu falei mais grave com ele, você está bem mesmo? Aí ele me olhou assim, não estou não. Quer dizer, e aí eu fui pensar, então você não vai bater, quem pode bater? Mas imagina, eu era o capitão do time, eu estava indo contra uma decisão, né, do técnico, que não estava lá no momento, mas a minha percepção na hora, é que até porque ele era um jovem, é que ele não estava bem para bater. Você via, sabe, que ele não estava, né, com confiança. E teve um segundo jogador que eu fiz a mesma pergunta, só que aí ele foi firme, falou que estava, mas assim, eu vi que ele também estava indeciso, que ele não estava seguro. Mas como ele me confirmou 2 vezes, a gente acabou passando, ganhando, mas esse que foi, e eu percebia que ele não estava tão confiante, na televisão é nítido quando ele vai colocar, primeiro que ele bateu completamente diferente do que ele batia nos treinos, e segundo, ele tremia, porque depois a gente revendo, e quando ele pegou a bola, você via a mão dele assim, sabe? Ele estava muito tenso. Então, assim, e eu também, né, estava muito tenso, porque eu mudei um batedor, se esse cara erra, né, ia desabar o mundo na minha cabeça. Mas, assim, as tomadas de decisões, elas são muito menos difíceis quando você tem conhecimento, quando você tem embasamento. E isso só se dá se você, de fato, se dedicar mais a adquirir esse conhecimento, que no futebol tem muito tempo, né, livre, ocioso. Viagens, concentrações, então dá para fazer. Ô, William, você teve uma carreira vitoriosa aí dentro de campo e depois você teve uma experiência aí de gestão no Corinthians, no Santos e no Bahia, se eu não estou enganado. Conta um pouquinho dessa vivência aí do outro lado e como que foi isso, e se você não pensa em retornar para uma atividade dentro do futebol. Rafael, assim, o que eu tive de fato essa experiência, né, Corinthians, Bahia e Santos. O que quando eu ainda jogava, meu último ano de profissional,
eu começava a imaginar assim que eu ia fazer que me desse tanto prazer quanto jogar futebol. E, na verdade, a resposta é: não tem nada que vai me dar o mesmo prazer. Naquele sonho de criança, eu nunca sonhei ser dirigente, ser comentarista quando eu era criança. Eu sonhava em ser jogador de futebol. E o que eu quis, de forma indireta, foi: eu quero melhorar o ambiente que me proporcionou ter uma ascensão social, me fez conhecer muitos países que talvez eu não conhecesse se não fosse o futebol. Então, eu queria retribuir de alguma forma. E eu via que o futebol ainda carecia de muitas coisas que poderiam ser melhoradas. E a minha primeira tentativa foi, de fato, via gestão financeira. Eu vi os atletas ainda fazendo muita bobagem com dinheiro, muitos porque eram mal orientados, descabeçados, outros porque não tinham conhecimento suficiente e acabavam confiando nas pessoas erradas. Eu falo que a pessoa que é 171, ela tem que ter um papo legal, né? Senão ela morre de fome. Então, o cara que vai dar um golpe não é um cara chato, é um cara boa prosa, é um cara envolvente, é um homem ou uma mulher, né? Não interessa o sexo, mas assim, tem que ter esse talento levado para o negativo. E a gente vê muito isso acontecendo dentro do futebol. Os atletas ainda são alvos assim dessas pessoas. Então, eu queria ajudar de alguma forma o futebol e escolhi esse veículo, a gestão financeira. Por uma série de fatores, na minha primeira experiência, eu acabei me desiludindo, não foi no formato que eu gostaria, e experimentei a gestão, né, a parte diretiva. Só que eu me deparei assim com um cenário que ele é muito limitador, né? Quando você está dentro de um clube, você está exclusivamente dentro de um clube, né? Você tem que melhorar muito aquele clube para, de repente, o seu trabalho virar referência e você ser alçado a um outro patamar em que você possa influenciar mais o meio, mais diretamente, né? Então, nas minhas 3 experiências, eu percebi isso de forma muito mais clara na minha última passagem dentro do futebol como dirigente, que foi no Santos. E eu vi que em 2011, no Corinthians, eu ainda não estava preparado, era uma coisa até que eu nem queria, mas acabei, por motivos pessoais, aceitando o convite. No Bahia, eu queria, mas tive um problema familiar que acabou me forçando a sair com 3 meses. E no Santos, eu fiquei por mais tempo, fiquei por 6 meses, mas ali eu percebi que não era a melhor ferramenta, não era o melhor veículo. Ainda que eu goste muito, que eu sinta falta daquele dia a dia, mas assim, hoje também eu tenho minha família tem uma filha de 4 anos, e a parte diretiva, ela suga muito mais do que hoje eu trabalhar com o mercado financeiro. Hoje eu tenho feriado, eu tenho sábado, eu tenho domingo, e o futebol não existe isso. Você não tem sábado, não tem domingo, 24 horas resolvendo o problema. Então, eu não me vejo fazendo isso no curto, médio prazo. Talvez lá, quando tiver uns 60 anos, se começar a perder o juízo, aí eu volto a fazer. Ok. William, eles vão olhando aqui os horários, a produção vai mandando, a gente vai ficando triste, mas eu já sei que aqui a gente vai abrir 1000 outras conversas, uma delas vai ser sobre liderança, outra vai ser sobre aliança, enfim. Mas para a conversa de hoje, eu vou fazer uma conexão com a sua última fala, que a gente falou da gestão do atleta, a gente falou da alta gestão, a gente falou dos clubes, a gente navegou em conhecimento, nessa importância, mas me chama a atenção uma coisa que você traz, né, no nosso papo inicial, que você acabou de trazer, que alguns entrevistados aqui, vou citar um que trouxe muito a questão da família, que me chamou a atenção, Alex Dess, né? Ele disse que que o porto seguro dele era chegar em casa e ter uma esposa, né, ou ter um filho, no caso dele a esposa, que quando ele estava no auge para a imprensa ou quando ele estava no fundo do poço para a imprensa, ele tinha uma balizadora, uma pessoa ali que com muito amor e muito preparo acolhia os extremos. E você falou bastante, a minha escolha tem a ver com a minha família e tal. Eu queria que você encerrasse, se você
permitisse, falando um pouco, né, um pouco mais da sua mensagem para esses jovens, principalmente agora os atletas, de quão importante para eles ter um ninho para voltar, ter um lugar de raiz, mas ao mesmo tempo para essas famílias, como elas podem ser esteio e como elas podem fazer tanta diferença na carreira desse indivíduo, desse ser humano. Pode encerrar falando disso com a gente? Claro, vai ser um prazer. Bom, primeiramente porque isso que o Alex falou, eu concordo integralmente. Se já é tão difícil o atleta ou a criança se tornar um profissional de renome, com uma família super estruturada, sem uma família estruturada é muito mais difícil. E quando eu falo estrutura, eu não falo de dinheiro, né? Eu falo de valores. Então, eu vejo assim, os pais têm um papel fundamental no sucesso dos filhos, mas não é só no sucesso no futebol, para a vida, né? Você, professor Medina, o Rafael, pessoas que têm essa estrutura familiar, independentemente do que escolher fazer, a tendência é que com os valores certos, ela vai ter uma chance maior de alcançar os seus objetivos. Dentro do futebol, eu vejo que as famílias, talvez também pela limitação que a maioria tem em relação a um pouco mais de conhecimento, elas acabam deturpando qual que é o papel delas dentro de uma carreira que está ali se desenhando como promissora. Então, assim, por isso que eu falei que deveríamos transcender a formação do atleta e pensando na família, porque a família, ela quando consegue dar o apoio, falando primeiro dos pais, obviamente, depois tem a esposa ou tem o marido da jogadora, eles vão ser essa referência, como foi no caso do Alex. Mas, assim, os pais têm papel fundamental para o bom desempenho dos filhos. A cobrança excessiva, colocar no peso de uma criança de 13, 14 anos a responsabilidade de se tornar um atleta de sucesso, ou colocar esse sonho como inevitável, essa é a única saída, isso é uma coisa muito ruim, muito negativa. Então, eu vejo que, dentro da minha experiência, se os pais puderem conversar mais com as assistentes sociais, se os clubes puderem ter esse olhar também mais genuíno, psicólogos que existem dentro dos clubes, deixar os psicólogos fazerem o trabalho que tem que ser feito com as famílias, não só com os atletas, mas também com as famílias, a chance da gente ter um atleta de sucesso, ela é muito maior. Agora, a chance da gente ter um cidadão de sucesso, para mim, ela é inquestionável. Então, desde que a gente ajude as famílias, a gente vai estar ajudando a sociedade. Seja através do futebol, seja através de uma outra atividade profissional. É esse o recado que eu tenho quando toca a família. Incrível. Obrigada por abrir e fechar esse nosso bate-papo, ajudando a gente no propósito, né, de mudar o futebol e transformar a sociedade. Super obrigada de estar aqui com a gente. Continuemos juntos aí pelo mundo. Obrigada, Medina, obrigada, Rafa, obrigada ao pessoal aqui do Fut Talks da Universidade do Futebol. E a gente se vê terça-feira. Obrigada.